Olá, terceiro ano. Vamos para mais uma atividade do EMAI. Atividade 6.2, página 35. Bom, crianças, vamos começar com os primeiros probleminhas. O ideal é que você tente fazê-los sozinho antes de assistir ao vídeo. Se você tem um pouco de dificuldade para estar lendo, pode pedir ajuda para alguém estar lendo para vocês. Depois que vocês tentarem resolver sozinhos, aí vocês podem assistir e tirar suas dúvidas aqui no vídeo. Então, vamos lá. 1. Resolva cada um dos problemas abaixo. Em seguida, compare sua resolução com a de um colega. Nesse caso, vocês vão comparar a sua resolução com a minha, tá? Porque, como a gente não está indo para a escola, nós vamos ter que fazer sozinhos. Então, vamos lá. A. Carla tem 89 figurinhas e Rafaela tem 68. Quem tem mais figurinhas? Quantas a mais? Lembra que eu já falei uma vez? Vamos marcar as palavrinhas que nos direcionam a que tipo de cálculo, de operação ou estratégia que nós vamos utilizar para resolver. Então, aqui, ó, a Carla tem 89 figurinhas, a Rafaela, 68. A primeira pergunta é, quem tem mais? Então, eu quero saber quem tem mais. A segunda perguntinha é, quantas olha o a mais. Então, vamos lá. Vamos fazer os registros. A Carla, eu vou colocar aqui o C de Carla, tem 89. Já a Rafaela, 68. No caso da primeira pergunta, é quem tem mais figurinhas? Então, eu quero saber qual o número maior. Por quê? Quem tem mais figurinhas é quem tem um número maior, certo? Porque quem tem um número maior tem a maior quantidade de figurinhas. Então, vamos lá. Primeiro, eu conto a quantidade de algarismos. Então, ó, a Carla, 89, 2 algarismos, 2 algarismos. Ok. Se tivesse alguma delas que tivesse 3 algarismos, 100 e pouco, e a outra só 2, eu já ia saber que quem tem a quantidade com maior número de algarismos seria o número maior. Nesse caso, as duas têm 89 e 68, 2 algarismos. Então, o que eu faço? Vou olhar aqui primeiro a dezena, tá? Das duas. Então, a dezena aqui da Carla é o 8 e da Rafa o 6. Qual é o número maior? O 8 ou o 6? Logo, eu já vou descobrir que o 8 é maior que o 6. Então, eu já sei que a Carla tem mais figurinhas. Vou circular aqui, ó. Já sei que a Carla tem mais figurinhas. Por quê? Ela tem um número maior, que representa a maior quantidade de figurinhas. Primeira questão já respondida. Agora vamos para a segunda. Quantas a mais? Quando o probleminha pergunta assim, quantas a mais, eu quero saber do 68 até 89, quantas figurinhas eu tenho aqui? Qual é a diferença? Ó, do número 68 até 89, quantas figurinhas tem? Porque eu quero saber quantas figurinhas a Carla tem a mais. Ou seja, eu quero saber a diferença entre esses dois números. Vou até colocar aqui do lado. Eu quero saber a diferença entre esses dois números. Lembra que eu já falei para vocês que toda vez que eu vou resolver a diferença entre dois números, como que eu faço? Eu faço uma subtração. Olha aqui, uma subtração, quando eu quero calcular a diferença. Existe outra maneira da gente fazer esse probleminha? Existe. Eu poderia contar do número 68 até o número 89. Assim, ó. 68, aí eu continuo do próximo número. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Agora, eu conto quanto que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 que eu tenho
do número 68 até 89. Nossa, dava para fazer assim? Dava. Se o número fosse muito grande, já ficaria mais difícil porque a chance de errar é maior. Mas vamos resolver aqui pelo cálculo convencional? Vamos lá. Aqui, ó, eu vou calcular a diferença. Eu tenho aqui 9 na unidade, ó. 9, e preciso tirar 8. Você pode fazer aí com seus dedinhos. Pega 9 dedos e tira 8. Quanto que sobrou? 1. Muito bem. Agora você tem 8 e precisa tirar 6. Pega 8 dedos ou faz os 8 palitinhos aí ao lado. 8, tira 6. Quanto que sobrou? 2. Ou seja, geralmente, quando um probleminha pergunta assim, quantos a mais, ele quer saber a diferença. Geralmente, tá? Na grande maioria, ele quer saber a diferença entre os números. E a diferença, para calcular a diferença entre os números, é uma conta de menos, uma subtração. Mas existem várias maneiras de fazer. Essa daqui é uma maneira convencional, que a gente está acostumado. Mas você pode fazer aqui pelos palitinhos e existe também outras maneiras, tá? Eu vou fazer uma terceira maneira de fazer que eu também acho bem legal, que é pelo método da decomposição. Então, vamos lá, vou colocar aqui no cantinho. 89 menos 68. Como eu poderia fazer? Fazendo a decomposição. O 89 é igual a 80 mais 9, não é? 80 mais 9, eu já sei que dá 89. O 68 é igual a 60 mais 8. Certo? Como eu quero saber a diferença entre os dois números, então eu faria 80 menos 60, que vai dar 20. O 9 menos, deixa eu tirar essa adição daqui para não confundir. O 9 menos 1, que vai dar 1. 20 mais 1 igual a 21. Tá? Existem várias maneiras de fazer. Se você fez um outro jeito, chegou ao mesmo resultado, parabéns, está correto. Vamos para B. Ana tem 136 figurinhas e João tem 25 a mais que ela. Quantas figurinhas tem João? Bom, aqui já é diferente, ó. A Ana, deixa eu marcar aqui o principal. A Ana tem 136 figurinhas e João tem 25 a mais que ela. Então, você vai falar, olha, Pro, você acabou de falar que o a mais geralmente é uma subtração. Pois é, falei geralmente, mas eu não disse que sempre será uma subtração. Geralmente é uma subtração, mas nós temos que interpretar o problema para não errar. Nesse caso aqui, ó, o a mais, ele deixa de ser uma subtração. Por quê? Vamos entender isso melhor. Vamos anotar as informações que o probleminha está nos passando. A Ana, vou colocar aqui, a Ana tem 136 figurinhas, certo? O João tem 25 a mais que ela. O que eu estou dizendo aqui? Que o João, ele tem as 136 figurinhas e as 25 figurinhas também, porque ele tem 25 a mais que ela, ou seja, ele tem que ter todas as que ela tem, mais as 25. Porque aqui eu tô falando, ó, lembra que eu falei que a matemática nós temos que imaginar? A Ana tem 136 figurinhas e João tem 25 a mais que ela. Quantas figurinhas tem João? Então, imagina a Ana com um bolo de figurinhas. Essas figurinhas têm um total de 136. E o João tem um bolo um pouquinho a mais que ela. Então, ele tem as 136 que ela já possui, mais 25. Ele tem 25 a mais que ela. Então, se eu quero saber, aqui eu quero saber quantas figurinhas tem o João. Eu quero saber o total de figurinhas que o João tem. Se eu quero saber o total de figurinhas que o João tem, é uma adição. Então, lembra que eu falei? Geralmente, ó,
O a mais é uma continha que pede a diferença dos números. Quando ele pede a diferença, é uma conta de menos. Mas não quer dizer que sempre será uma subtração. Nesse caso aqui, o a mais, ele é uma adição. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos ler o problema, reler, para a gente não errar. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que imaginar a matemática. Imagina, a Ana tem 136 figurinhas, o João tem todas as figurinhas que a Ana tem e mais as 25, porque ele tem 25 a mais que ela. Então, e aqui está perguntando, quantas figurinhas tem o João? Qual o total de figurinhas que o João tem? Nesse caso, eu tenho que realizar uma soma. 136 mais 25. Vamos lá. 6 mais 5. Dá para você fazer nos dedinhos. Se você tiver dificuldade, você faz os palitinhos, tá? 6 mais 5 igual a 11. Coloquei o 1 da unidade aqui, subi o 1 da dezena. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 1 mais o 0, que aqui não tenho nada, igual a 1. Quantas figurinhas o João tem? Qual o total? 161 figurinhas. Agora, se a perguntinha fosse, quantas figurinhas o João tem a mais que a Ana? Se a Ana tem 136 e o João tem 161, e eu quero saber quantas figurinhas o João tem a mais que a Ana, aí é a diferença dos números. Eu sei que ele tem 25 a mais que ela. Só que aqui eu não perguntei isso, quantas figurinhas o João tem a mais que a Ana, porque no probleminha ele não diz quantas figurinhas o João tem. Então, na verdade, eu não sei quantas figurinhas o João tem. O probleminha diz que a Ana tem 136 figurinhas e o João, ele tem todas as figurinhas que a Ana tem e mais 25. Aí eu quero saber qual o total das figurinhas do João. Por isso eu calculei 136 mais 25. C. Paulo e Simone têm juntos 143 figurinhas. Sabendo que Paulo tem 87, quantas figurinhas Simone tem? Então, vamos lá, vamos marcar as informações importantes. Paulo e Simone têm juntos 143 figurinhas. Só o Paulo, tem 87. Quantas figurinhas Simone tem? Então, vamos anotar as informações mais importantes para a gente descobrir quais estratégias nós vamos usar? Bom, eu sei que o Paulo mais a Simone tem juntos, eu usei o P de Paulo e o S de Simone, tem juntos 143 figurinhas, certo? Daí o probleminha me disse que o Paulo tem 87. Então, eu sei que 87 mais a quantidade da Simone, que é o que eu quero descobrir, vai dar um total de 143 figurinhas. Agora, eu tenho que descobrir quantas figurinhas Simone tem, que é aqui, ó, que é o que o probleminha está me falando, tá? Você pode usar a mesma estratégia dos probleminhas anteriores, contar do número 87 até o 143. Pode contar de 2 em 2, de 1 em 1 pelos palitinhos. Ou vocês também podem utilizar a decomposição. Também seria uma outra estratégia interessante, tá? Ou também nós podemos utilizar o método convencional, que seria 143 menos... Por que menos? Porque eu quero saber quantas figurinhas a Simone tem. Então, lembra, qual que é o inverso da adição? O inverso da adição é a subtração. Então, aqui é só eu fazer 143 menos 87. Outra explicação. Lembra que eu disse? Para eu saber quantas figurinhas a Simone tem, eu poderia contar do número 87 até o 143? Ou seja, eu estaria calculando a diferença entre esses dois números. O que é a diferença? É quantas unidades eu tenho, tá? Do número 87 até o 143, que eu poderia contar nos palitinhos. Assim, 87 é o que eu tenho. 88, 89, 90, até o 143. Tudo bem? O que eu estaria fazendo aqui? A diferença entre esses dois números. Então, vamos utilizar o método convencional. 143 menos 87. Bom, você tem 3 e você precisa tirar 7, você consegue? Não. Então, você terá que vir pegar emprestado aqui ao lado,
tá? Ele tem 4 dezenas, te emprestou uma, então ele ficou com 3. Deixa eu pôr em cima para ficar mais fácil. Certo? Então, agora você tem 13 e tira 7, vocês podem fazer nos palitinhos. Desenha 13 e depois tira 7. E aí, coloca o resultado embaixo. Então, 13 tira 7, sobrou 6, certo? Agora, você tem 3 e você vai tirar 8, você consegue tirar 8 aqui do 3? Não. Então, você vai pegar emprestado novamente. Então, você pegou emprestado da centena que tem 1, ela te emprestou 1 e ela ficou com 0. Agora, você tem 13 e tira 8. Ou você faz os palitinhos, desenha 13 e tira 8, ou você faz nos dedinhos. Você já tem 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quanto que deu? 5. Aqui é 0, tira 0, continua 0. Quantas figurinhas a Simone tem? 56. Se houver dúvida, o que você pode fazer? Você faz a continha ao lado. 87 mais 56. Se o resultado der 143, é que está correta. Se você utilizou outras estratégias e deu o mesmo resultado, não tem problema nenhum. D. Renato tem 50 carrinhos, Pedro tem 15 a menos que ele. Quantos carrinhos tem Pedro? Marcando as informações importantes. Quantos carrinhos... Opa, Pedro tem 15 a menos que ele. Quantos carrinhos tem Pedro? Então, lembra que eu disse? A matemática tem que imaginar. Nós já sabemos que o Renato tem 50 carrinhos. O Pedro, ele tem 15 a menos. Então, imagina que o Renato tem os 50 carrinhos. E aí, o Pedro, dos 50 carrinhos que o Renato tem, o Pedro tem 15 a menos que ele. Ou seja, para eu saber quantos carrinhos o Renato tem, eu tenho que tirar os 15 carrinhos dos 50. Desculpa. Para eu saber quantos carrinhos o Pedro tem, certo? Eu tenho que tirar os 15 carrinhos dos 50. Porque lembra que eu falei que a matemática tem que imaginar? Imagina os 50 carrinhos do Renato e o Pedro tem 15 a menos. Então, você tem que tirar 15 carrinhos dos 50. Então, nós vamos fazer aqui uma subtração. 50 menos 15. Vamos lá? Dá para fazer de várias maneiras. Eu vou fazer aqui no método convencional, mas vocês podem utilizar a melhor estratégia. Você consegue tirar 5 de 0? Não, né? Então, nesse caso, nós vamos pegar emprestado. O 5 me emprestou 1 e ele ficou com 4. Agora, eu tenho 10 e eu tiro 5, é só pegar os dedinhos. Pega 10 dedos e tira 5. Sobrou 5. Você tem 4, tira 1, sobra 3. Quantos carrinhos o Pedro tem? 35 carrinhos. E Emerson tem 63 carrinhos e Anderson 46. Quantos carrinhos Anderson precisa ganhar para ter a mesma quantidade de Emerson? Eu já marquei aqui as informações mais importantes, tá? Só esqueci de uma, né? Quantos carrinhos Anderson precisa ganhar para ter a mesma quantidade de Emerson? Já até anotei as informações para a gente ficar mais fácil. Então, lembra lá, matemática, nós temos que imaginar. Imaginem aí que o Emerson tem 63 carrinhos. O Anderson tem só 46. Eu quero saber quantos carrinhos o Anderson precisa ganhar para chegar aos 63. Ou seja, do número 46 até o 63, quanto que eu preciso para chegar aos 63? Como os probleminhas anteriores, você pode contar do 46 até o 63, pode contar de 1 em 1. 46 é o que você já tem, 47, 48, 49 e assim por diante. Ou você pode contar de 2 em 2. Quem consegue, que já tem prática, 46 com 2, 48. Aí você vai contando até chegar ao número 63. Eu prefiro fazer pelo método convencional, que é a continha. Perfeito. Quero fazer pelo método de decomposição. Não tem problema, você utiliza a sua melhor estratégia. Se a gente fosse fazer pelo método convencional, nós faríamos 63
menos 46, certo? Então, vamos fazer por esse método? Vamos lá. Você tem 3 e você precisa tirar 6, você consegue? Não, né? Nesse caso, você precisa pegar emprestado. Ó, o 6, ele emprestou 1, e aí ele ficou com 5, tá? Então, agora você tem 13 e você vai tirar 6. Você pode ou fazer nos palitinhos ou contar nos dedos. 6 é o que você já tem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qual a diferença? Quanto deu? 7. Aqui você tem 5 e vai tirar 4. Pega 5 dedos, tira 4. Quanto sobrou? 1. Ou seja, quantos carrinhos o Anderson precisa ganhar? 17. Porque se ele ganhar 17, vamos ver aqui, ó. O Anderson, ele tem 46. Se ele ganhar 17 carrinhos, ele vai ter os 63? Vamos descobrir? 7. Ó, 6 mais 7, só fazendo os dedinhos, né? Quanto deu? 13, muito bem. 4 mais 1, 5, mais 1, 6. 63. Então, quantos carrinhos o Anderson precisa para chegar aos 63? De 17. Existem várias estratégias, crianças. Vocês utilizem a que for melhor. F. Marcos tem 78 carrinhos. Ele tem 12 a mais que Carlos. Quantos carrinhos tem Carlos? Então, vamos lá. O Marcos tem 78 carrinhos. E eu já sei que o Marcos tem 12 carrinhos a mais que o Carlos. Quantos carrinhos tem Carlos? Vamos anotar as informações. Bom, vamos anotar aqui, ó. O Marcos tem 78 carrinhos. Já o Carlos, eu não sei quantos carrinhos o Carlos tem, mas eu sei que o Marcos tem 72 a mais que o Carlos. Então, eu sei que o Carlos tem que ter uma quantidade e tem que ter 12 a mais para chegar à quantidade que o Marcos tem. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso imaginar. Então, vamos lá. Se eu já sei que o Marcos tem 12 a mais que o Carlos, isso quer dizer que o Carlos tem 12 a menos que o Marcos. Então, vamos repetir. Se eu sei que o Marcos tem um total de 78 carrinhos e ele tem 12 a mais que o Carlos, isso quer dizer que o Carlos ele vai ter 12 carrinhos a menos que o Marcos. Então, para eu descobrir quantos carrinhos o Carlos tem, o que eu faço? Eu pego os 78 carrinhos que o Marcos tem e faço menos 12. Por que menos 12? Vamos voltar. Lembra que eu falei a matemática tem que sempre imaginar? Imagina que o Marcos tem os 78 carrinhos. E desses carrinhos que o Marcos tem, imagina que ele tem 12 a mais que o Carlos. Mas eu não sei quantos carrinhos o Carlos tem. Você não sabe. Só que você já sabe que o Carlos tem 12 carrinhos a menos que o Marcos. Então, o que você faz? Você faz 78 menos 12. 8, tirei 2, quanto sobrou? 6. 7, tira 1, sobrou 6. Então, será que o Carlos... Você deve estar pensando, será que o Carlos tem 66 carrinhos? Vamos descobrir? Ó, vamos lá. O Marcos tem 78 carrinhos. Aqui no probleminha diz que ele tem 12 a mais que o Carlos. Então, o que nós imaginamos? Que o Carlos tem 12 a menos que o Marcos. Então, nós calculamos aqui. 78 menos 12. Descobrimos os 66. Então, você está perguntando, isso quer dizer que o Carlos tem 66 carrinhos? Bom, para eu ter certeza, é só eu fazer 66 mais 12. Porque aqui no probleminha diz que o Marcos tem 12 a mais que o Carlos. Se 66 mais 12 der 78, quer dizer que está correto, tá? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 66 mais 12. Por que mais 12? Porque está dizendo que o Marcos tem 12 carrinhos a mais que o Carlos. Então, o Carlos tem 66 e o Marcos tem 12 a mais. Por isso, eu vou somar. 6 mais 2, 8. 6 mais 1,
7. 78 carrinhos, que é o total de carrinhos que o Marcos tem. Espero que vocês tenham entendido, tá, crianças?